minha vida não anda, tô parado, bloqueado, eu preciso passar por um processo de libertação. Eu estou caminhando em círculos, eu estou vivendo os mesmos padrões de maldições dos meus antepassados. Tudo que eu começo eu não consigo concluir, eu não consigo terminar. As minhas experiências nos meus relacionamentos sentimentais são sempre fracassados, não consigo prosperar, vivo sendo saqueado, roubado, vivo sendo traído. Então eu percebi por todos esses sinais que alguma coisa não está certo, isso não é normal, e eu cheguei à conclusão de que eu preciso de uma libertação espiritual. Ok, ótimo. Agora o próximo passo é: será que eu tenho condição de passar nesse momento por uma libertação espiritual? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Seja mais do que bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: trazer uma palavra de conhecimento para que você possa vivenciar um tempo de ruptura na sua vida. A minha missão é ajudar o povo de Deus a se restaurar espiritualmente, alcançar a cura emocional, a libertação espiritual, a fim de que possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Então, mais do que bem-vindos aqui nesse lugar. Você chegou na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia para o cumprimento desse chamado, e hoje eu quero estar falando sobre esse assunto: as condições para uma libertação espiritual. Então, não basta a gente querer ser liberto, não basta a gente identificar e reconhecer que precisamos de libertação. Esse é um ponto muito importante. Porém, nós precisamos saber se nós estamos em condição para poder passar por esse processo de libertação espiritual. Então, se você está aqui hoje e está precisando de libertação espiritual, coloca aí no chat. Você já conseguiu identificar na sua vida o que está acontecendo? Você já percebeu que aquilo que você está vivenciando está fora de uma normalidade e que você de fato precisa de uma ajuda espiritual, que tem um bloqueio na sua vida, seja na área emocional, financeira, sexual? Você já percebeu que existe aí uma oposição espiritual, uma perseguição espiritual? Você está passando por batalha espiritual? Você está passando por lutas espirituais? Então coloque aqui, porque no final dessa live eu vou estar lendo cada comentário e vou estar te ajudando, te aconselhando, te direcionando, a fim de que você possa ser esclarecido, para que a luz de Cristo entre em você. Amém? Então escreva já aqui, ok? Já deixa aí o seu comentário e me ajude a fazer essa live de hoje, tornando esse conteúdo mais relevante quando você deixa aí o seu like. Então comece a curtir, curta muito, amém? Esse conteúdo, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas consigam chegar aqui e receber esse conteúdo tão relevante, tão significativo, que vai transformar muitas vidas, tá bom? Você também pode fazer essa obra junto comigo quando você compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Então clique aí nessa setinha, envie esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder, porque dessa forma mais pessoas vão ser alcançadas, amém? O YouTube, o Instagram vão entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, com a sua participação, com você compartilhando, com você deixando seu like, e vai distribuir, entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá legal? Então vamos lá, gente, nós precisamos entender quais são as condições para que eu possa passar por um processo de libertação espiritual. Quando a gente fala em libertação espiritual, quando uma pessoa começa a procurar e se interessar por esse assunto, é porque ela chegou à conclusão de que ela realmente está passando por muitas dores, por muitas perdas, por muitas perseguições, e ela começa a se incomodar com o resultado disso, né? Porque nós temos um inimigo que ele é invisível, porém ele é real. As armas, né, que o inimigo usa para nos atacar, elas são invisíveis, mas
nós podemos sentir o resultado disso na nossa vida. Qual é o resultado de uma vida que está passando por um processo que está passando por uma perseguição espiritual? Perdas, roubos, saques, doenças, enfermidades, destruição, relacionamentos quebrados, famílias disfuncionais. Então tudo isso são resultados, né, e que vão apontar que essa pessoa está passando por uma perseguição espiritual. Então essa pessoa, ela começa a se sentir incomodada com isso, ela começa a perceber que, opa, o que eu estou vivendo está fora de um padrão, está fora de uma normalidade. E a pessoa vai buscar a libertação para poder ter o alívio, ter conseguir resolver o problema, ter um alívio para os seus problemas. Só que a libertação espiritual, ela não pode ser somente para resolver os nossos problemas, né? Sim, tudo aquilo que acontece no natural é um reflexo, é um desdobramento daquilo que está acontecendo no espiritual. Então, quando eu caminho pela rota da libertação espiritual, o que vai estar acontecendo? Esses demônios, eles vão bater em retirada, né? E a gente vai ver um resultado, um reflexo na nossa vida natural. Claro que nós vamos romper, nós vamos prevalecer, nós vamos triunfar sobre as trevas. Amém? A vontade de Deus é essa, que você triunfe, que você prevaleça. Porém, o nosso foco principal não é simplesmente resolver o nosso problema, né? Por isso que muitas pessoas que querem vivenciar uma libertação espiritual, elas estão preocupadas com o método. Pastora, ora por mim. Pastora, me dá uma renúncia. Pastora, me dá uma oração. Porque eles querem um remédio, né, que seja assim, rápido, eficaz e que a pessoa não precise se envolver. A pessoa não quer ter trabalho. Elas pensam que a libertação é como uma varinha de condom. Aí pronto, pum, eu fiz lá uma pauta de renúncia, pronto, eu passei a ser liberta e tudo mudou na minha vida. Não, não é assim, ok? Então a gente precisa entender sobre os princípios da teologia da libertação espiritual. Então eu me liberto, eu quero passar por um processo de libertação para resolver os meus problemas, mas sobretudo para que eu me torne mais semelhante a Jesus, para que eu possa ser uma carta viva. Por quê? Porque o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida quando a minha família estiver restaurada, quando eu estiver próspero, quando eu tiver saúde física, emocional, psíquica, quando eu for forte espiritualmente e com o poder, cheio do Espírito Santo, com o poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus, eu manifestar o poder de Deus sobre toda a terra, sendo um instrumento de Deus para as vidas que estão perdidas. Então esse é o propósito, amém? Então tudo gira em torno de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso libertador. Então, se você não estiver de acordo com esses princípios, se você não tiver em condição, você vai se tornar um místico, um religioso. Você vai ficar atrás de gurus gospel, buscando aí por renúncias prontas, por orações prontas, por uma oração, por uma profecia, e você vai ver que a sua vida não vai mudar. Então vamos lá, gente. Primeira condição para que eu possa passar por um processo de libertação espiritual: eu preciso ter nascido de novo. Libertação é para crente. O ímpio precisa de salvação. O cristão precisa de libertação. Amém? Então, quando eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno filho. Eu deixo de ser criatura, agora eu me torno filho de Deus. E como filho, eu tenho direito. Isso é promessa para os filhos. Por quê? Porque agora eu estou ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E lá em João capítulo 15, versículo 27, vai dizer que se a vara está ligada na videira, ela precisa
ser limpa, ela é limpa para que ela possa dar mais frutos ainda. Então, sim, se eu sou cristão, eu preciso passar por um processo de libertação para ser limpo. A libertação é o processo de santificação do cristão. Então, pastor precisa de libertação, missionário precisa de libertação, evangelista precisa de libertação, o líder lá do núcleo, da célula, do grupo cristão precisa de libertação. Todo cristão precisa de libertação. Então a gente precisa entender isso. Muitas pessoas ficam aflitas, ansiosas, né? Eu vejo pais, mães, esposas aflitas. Pastora, como é que eu faço para libertar o meu filho que está nas drogas? Como eu faço para libertar o meu marido que saiu de casa para ir se entregar lá nos braços da amante? Como eu faço, pastora? Meu filho agora entrou para o homossexualismo. Primeira coisa que eu pergunto, ele é cristão? Ele entregou a vida para Cristo? Ah, não, pastora, não entregou. Não, então você tem que fazer batalha espiritual para que ele possa conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque libertação é direito dos filhos. Libertação é para crente. Enquanto nós estávamos lá no Império das Trevas, nós éramos escravos. Escravo não tem direito de nada, não pode reivindicar nada. Mas quando Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz através do novo nascimento, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, aí sim, como filhos, como embaixadores, como soldados, agora nós vamos nos posicionar no mundo espiritual e nós vamos reivindicar a obra completa e perfeita que Jesus Cristo fez para nós na cruz do Calvário. Então eu preciso ser batizado nas águas, porque se eu aceitei a Jesus de fato e de verdade, eu agora faço uma confissão pública de fé. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não come do meu corpo, que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então nós precisamos ser batizados nas águas. Jesus não tem compromisso com ficantes, com paqueras, né? Tem muitas pessoas que se envolvem na igreja, gostam de ir na igreja, né? Elas são simpatizantes do evangelho, mas Jesus, ele tem um compromisso, né, com aqueles que têm uma aliança com ele. Ele é o Deus de aliança. Então você precisa se batizar, você precisa fazer parte de uma igreja local. Isso é muito importante. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Quem é o seu pastor? Quem é que está trazendo cobertura espiritual para a sua vida? Qual é a sua igreja? Você tem que ter uma identidade espiritual. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Então você precisa ser igreja. Ah, pastora, eu faço Cristo em casa porque eu me feri com a igreja. Eu não quero mais saber de instituição igreja porque a igreja somos nós. Não, queridos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é um norte para a nossa vida. E ela diz, não faça como muitos fazem, tem feito nesse tempo, que se afastam da igreja, da comunhão com os irmãos. Então a igreja é uma instituição levantada por Deus. Ali a Assembleia dos Santos, nós precisamos estar ali, amém? E se você está ali, você está guardado, você está debaixo de cobertura espiritual. Então essa é a primeira condição, ter nascido de novo, ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Ter descido as águas e ser membro de uma igreja. Se eu tenho essa condição, então eu posso começar a passar por um processo de libertação espiritual. A segunda condição é eu desejar ser liberto. Deus nos deu o livre-arbítrio, então nós precisamos respeitar esse livre-arbítrio, né? Tem gente que tem libertador, ou pastor, ou líder, né? Ou pai, mãe, que fica aflito porque quer fazer com que aquela pessoa seja liberta e aquela pessoa não quer ser liberta. Então a pessoa tem que querer ser liberta. Ninguém pode ser forçado a passar por um processo de libertação espiritual.
A gente vê a passagem do filho pródigo, né? Ele saiu de casa, se rebelou contra Deus, contra a autoridade de Deus, que aquele pai tipifica Deus. E ele saiu, pediu a sua herança, foi-se embora, né? Gastou tudo com as meretrizes, entrou no pecado da imoralidade sexual. E quando ele perdeu tudo, ele se viu ali, né? Diante de uma situação de calamidade, ele desejou se levantar e voltar para a casa do pai. Então tudo começou a acontecer quando ele desejou no coração esse tempo de restauração. Então a gente precisa confiar no poder de Deus. Se uma pessoa entregou a vida para Cristo e você está percebendo que ela precisa passar por um processo de libertação, mas essa pessoa ainda está rebelde, ainda está passando, ainda está negociando com o mundo, ela quer comer na mesa de Deus, quer comer na mesa de Satanás, confia no Senhor, ore e entregue ela na mão do Senhor, porque em algum momento, sim, é fato que o Senhor vai trazer ele para esse lugar, ele vai se ver ali em meio às bolotas de porco, né? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor vai nos atrair para o deserto, né? Oséias, eu te atrairei para o deserto e ali ministrarei o seu coração. Deus leva para o deserto todo cristão? Não, gente. Deus leva o cristão para o deserto que não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Aquele que tem um coração obstinado, aquele que tem um coração duro, aí esse precisa ir para o deserto. Por quê? Porque ali o Senhor vai quebrantar e vai falar ao coração dele. Então espera que o deserto vai chegar, essa pessoa vai querer ouvir e essa pessoa vai pedir ajuda espiritual. Então quando você tem esse desejo de pedir ajuda espiritual ou uma pessoa está pedindo, opa, então essa é outra condição para que ela possa ser liberta. Então essa pessoa tem que desejar, além de desejar, ela tem que se comprometer com todo o processo de libertação espiritual. Ela tem que desejar viver uma vida santa, ela tem que desejar caminhar na rota da contramão do mundo. Ela não pode querer estar na igreja e continuar amando o pecado, ela não pode querer estar passando por um processo de libertação espiritual, mas ainda está cometendo pecados que ela sabe que é pecado, transgressões, vive uma vida de imoralidade sexual, vive uma vida pecaminosa e continua, e ela não tem o desejo de sair, se desprender daquilo. Então ela não pode nesse momento estar passando por um processo de libertação espiritual. Libertação espiritual é para quem quer viver uma mudança de vida, é para quem quer deixar o pecado. Pastora, eu tenho essa questão na minha vida aqui que eu não estou conseguindo largar, mas eu quero. Opa, então sim, você pode, amém? Passar por um processo de libertação espiritual. Pastora, eu tô preso na nicotina, eu não consigo largar, eu tô tentando. Então você precisa passar por um processo de libertação espiritual. Tem demônios te prendendo, você tem um desejo genuíno no seu coração de largar a pornografia, mas você não está conseguindo. Você tem um desejo genuíno de largar a homossexualidade, mas você não está conseguindo. Então se você tem esse desejo de verdadeiramente se ver livre, amém, ser uma pessoa livre, então sim, aí você pode passar por um processo de libertação espiritual, amém? Então é isso, você tem que ter esse desejo no seu coração de ser liberto. Outra condição importante é você ser transparente. A pessoa que vai passar pelo processo de libertação espiritual, ela tem que estar com o coração disposto a se abrir, a se desnudar, amém? Então assim, Adão, ele pecou, ele errou, né? E aí o que eles fizeram? Deus vinha todos os dias, na viração do dia, ali conversar com Adão e com Eva, mas agora naquele encontro, naquele local, naquele horário do encontro, Adão e Eva estavam escondidos, e o Senhor continuou chamando Adão, 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 é o bate-call de Deus. Ele continuou gritando, até que Adão se revelasse e falasse: Senhor, eu tô aqui, eu me escondi. Se escondeu por quê? Porque eu descobri que eu tô nu, e quem te fez ver que tu tá nu? Porque eu comi do fruto. Oh meu Deus, esse é o processo
amém, que vai te levar à cura e à restauração. Então, a terceira condição é você estar disposto a se desnudar, a tirar as suas vestes, a sair de trás da árvore e mostrar as suas vergonhas, mostrar mesmo, não pode omitir nada, não pode esconder nada, aqueles pecados cabeludos, aquilo que te envergonha, aquilo que te aflige, aquilo que está trancafiado a 7 chaves, ele tem que ser exposto, ok? Então tem que ter confissão desses pecados, não pode omitir nada. Então você vai precisar o quê? Ser honesto, ser humilde. Tem muita gente que por causa do orgulho, né? Ele não consegue abrir o seu coração. Mas o que vão pensar de mim? Então, quer dizer, o orgulho dele é mais importante, tá num patamar acima, né, do que a sua vida, a sua restauração em Cristo Jesus. Então, você precisa de um total quebrantamento. Ok? Então é importante essa transparência. Por isso que é importante você ter, claro, um libertador que vai te ajudar, que seja curado, que seja liberto. Ok? Porque ele já chegou no nível de libertação, ele tem caráter restaurado, ele tem uma vida restaurada e agora você vai ter a liberdade, a confiança para você abrir o seu coração. Ok? O que a gente tem visto aí, pessoas querendo ajudar, ela tem boas intenções de ajudar, mas ainda não trataram o seu caráter, o caráter está danificado, então ainda tem a língua solta, é fofoqueiro, acaba comentando e falando aquilo que não tem que falar, trazendo maldição para a sua própria vida e deixando pessoas aí feridas e machucadas. Então muitas pessoas têm medo de se abrir por causa disso. Pastora, mas como que eu vou me abrir? Porque vão expor a minha vida, porque eu não confio na minha liderança. Então você vai buscar em Deus, você vai orar, você vai buscar no Senhor um mentor, alguém que você possa confiar e que você possa abrir o seu coração, porque isso é uma condição para um processo de libertação espiritual, que faz parte do processo, tá bom? Então qualquer pecado que está oculto, está dando jurisdição para as trevas, está dando direito legal para Satanás permanecer nesse lugar. Provérbios capítulo 16, versículo 13 vai dizer: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Então tem que abrir mesmo o bocão e falar, expor e contar, se desnudar, amém? Mostrar mesmo as vergonhas para que você venha passar por um verdadeiro processo de libertação espiritual. Então esse libertador, ele vai te ajudar nesse processo de investigação espiritual, que é o check-up espiritual. O que é um check-up espiritual? Quando você vai no médico, você não faz um check-up, você começa a fazer uma bateria de exames, o médico vai fazer uma anamnese sua, para saber os históricos dos seus antepassados, para saber o que você está sentindo, os seus históricos, para que ele possa conhecer a sua vida, né? a sua genética, né? Para ele conhecer e saber o que está acontecendo com você e te ajudar. Assim também é o check-up espiritual. Nós vamos fazer uma investigação minuciosa para que a gente possa saber e encontrar quais são as verdadeiras causas do problema. Agora, como que é feito esse check-up espiritual? Meu Deus, através de uma investigação. Ou seja, se você chega no médico e o médico pergunta: o que você está sentindo? E você não abre a boca porque você tem vergonha para falar. Eu tô com vergonha. Por exemplo, você sabia que tem muitos homens que morrem, né, de câncer de próstata simplesmente porque eles têm vergonha de ir no médico e fazer o exame, porque esse exame é um exame delicado, né, que se faz tem que introduzir ali um aparelhozinho no ânus. Então os homens se sentem envergonhados e por causa da vergonha acabam morrendo. Então também é assim na vida espiritual. Como que você vai fazer um check-up espiritual minucioso se você não se abre, se você não mostra ali a sua nudez? Então tem que mostrar tudo, tem que falar tudo, não pode ficar nada oculto, nada camuflado, nada escondido, porque é através do check-up que nós vamos descobrir quais são as bases legais que o inimigo encontrou, por que eles entraram, quando eles entraram, quantos são, tudo isso nós vamos encontrar e descobrir dentro do check-up espiritual, ok? Então, o que acontece?
Muitas das vezes, dentro do processo de libertação espiritual, o libertador ele vai entender e ele vai diagnosticar, né, que não se trata somente de expulsão de demônios. Aquela pessoa está precisando sair de cativeiros espirituais, aquela pessoa está precisando passar por uma cura emocional, aquela pessoa tem um caráter danificado e precisa ser restaurado esse caráter, essa pessoa tem fortalezas e sofisma, e essas fortalezas e esse sofisma precisam ser curado. Então tudo isso é tratado dentro desse processo de libertação espiritual, e a gente só vai conseguir chegar na raiz do problema. O check-up espiritual só vai ser realmente significativo se a pessoa estiver disposta a ser transparente, ok? Então precisa, né, ser colocado luz em todos os tempos. Pastor, mas eu preciso falar até mesmo quando eu ainda não era cristã? Sim, porque no tempo espiritual não existe passado, presente e futuro. É uma linha eterna, porque Deus, ele é eterno, é o Kairos de Deus. Então aquilo que você fez no passado, sim, pode estar trazendo consequências e perseguições na sua vida hoje. Na verdade, a maioria das coisas que hoje nós sofremos, que são perseguições espirituais, foram coisas que aconteceram, né, desde o nosso nascimento, né? Então tem que investigar tudo isso, né? As experiências, as atitudes, as palavras, tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Na nossa infância, no nosso nascimento, na nossa gestação, no nosso nascimento, é onde acontece o maior nível, né, de feridas na alma, aonde se abre ali também portais para espírito de rejeição, desde o ventre materno, né? A criança já nasce com insegurança, com medo, tá bom? Então precisa verificar se houve vínculos com a feitiçaria, com o ocultismo, com a idolatria, tá bom? Então é muito importante que a pessoa esteja dentro dessa condição da transparência. Outra condição importante é a total dependência de Deus, gente. Tem pessoas que estão transferindo, né, a sua fé para o homem. Não. Por que hoje eu sou uma libertadora e eu atuo há mais de 14 anos no Ministério de Libertação? Porque é Jesus que me sustenta. Porque se você não for sustentado por Deus, você não consegue permanecer em um ministério como esse. Então, preste atenção. Não sou eu que liberto ninguém. Quem liberta é o poder do Evangelho de Deus. É Jesus Cristo. Então, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança tem que estar no autor e consumador da nossa fé. Então, esse libertador que vai estar ajudando uma pessoa no processo de libertação espiritual, ele precisa depender do Espírito Santo. Ele precisa ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem vida de oração, que tem vida santa. Amém? Que conhece o mundo espiritual e que depende exclusivamente do Espírito Santo. A libertação, ela não pode ser engessada, não é? Aí, por exemplo, às vezes você aprendeu uma coisa aqui, aí você vai e repete. Não, é claro que a nossa experiência, ela vai nos ajudando dentro de um processo, né, de libertação. Isso é muito importante, se torna mais eficaz a experiência do libertador. Só que o libertador, que ele depende do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trazer chaves, às vezes chaves, vai entregar chaves que nunca entregou para ninguém. Amém? Então, assim, se você não tiver a dependência do Espírito Santo de Deus, você vai acabar realmente dependendo só de métodos e você não vai romper espiritualmente. Então dependa do Espírito Santo de Deus. Amém? Totalmente. Então o Espírito Santo de Deus vai trazer o discernimento, vai mostrar qual é a raiz, o que está acontecendo, o que você tem que fazer. Amém? Com quem você está colidindo, com quem você está enfrentando. Amém? Eu já tive tantas experiências, irmãos, assim. Às vezes no momento de libertação, o Espírito Santo de Deus, ele sussurra no meu ouvido o nome de uma entidade que eu nunca ouvi falar. Eu vou ali, chamo, aquela entidade se manifesta na hora, né? Eu já tive libertação, uma certa feita, eu fui fazer uma libertação de uma pessoa que o demônio estava ali resistente, e ali o Espírito Santo de Deus, ela já tinha falado que tinha perdoado todo mundo e que tinha liberado perdão para todo mundo, mas o Espírito Santo de Deus me mostrou ali na hora e me falou espírito de rejeição. Então aquele espírito de rejeição entrou na vida dela e ela precisava ali para cura e para libertação. O Senhor me deu uma chave na hora, que era, ela recebeu o amor do Pai. Então eu comecei a cantar uma canção, ministrar uma canção, e aquele demônio
estava resistindo muito, ele não aguentou, não suportou e saiu, e aquela mulher foi liberta, né? Então, assim, tantas experiências, né? Eu já tive experiências, assim, surreais, que eu acho que não dá nem para compartilhar aqui numa live ao meio-dia, porque eu sei que isso é mais conteúdo pra gente estar falando de treinamento. Enfim, gente, não dá pra falar tudo aqui. Mas você precisa depender totalmente do Espírito Santo de Deus, ok? Então, outra condição para que eu possa encerrar é você ter um verdadeiro arrependimento. Quando eu tenho verdadeiro arrependimento, eu estou virando as costas para o diabo. Quando eu tenho verdadeiro arrependimento, eu estou renunciando ao pecado, ok? Eu estou me desligando do pecado. Tem muitas pessoas que elas falam para mim, pastora, eu já passei por processos de libertação espiritual, já fiz várias renúncias, eu tenho até inclusive te acompanhado, eu tenho colocado em prática, né? E eu tô aí, já fiz várias quebras de maldição, eu quebro, e eu continuo sendo quebrado. Porque muitas das vezes a gente não tem um verdadeiro arrependimento. A gente acabou se tornando religioso, a gente pega e declara, mas sem ter um arrependimento. É muito importante que você, de fato, tenha nojo desse pecado, você, sabe, isso mexa com você, né? Você tenha revolta disso. Então, você tem que se arrepender genuinamente. Quando o meu povo se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, ele não vai ouvir uma renúncia que você lê lá no papel e que não tem um arrependimento. Por isso que é importante no processo de libertação você ouvir a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é essa verdade que vai gerar o arrependimento, porque o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e através desse arrependimento você vai ser sarado, curado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Evangelho de Deus. Amém? Então, se você quer entender um pouco mais sobre o processo de libertação espiritual, hoje eu estarei ministrando a terceira e última aula da semana online Libertação na Prática. Foi poderoso demais. Quero ver quem é que esteve lá comigo nesses 2 dias do Libertação na Prática. Eu entreguei chaves poderosas. Bota aí no chat que eu quero saber quem é que estava lá comigo e que está aqui agora. No primeiro dia eu ensinei sobre onde, quando e como os demônios eles se instalam na vida do cristão, tá bom? Ontem eu ensinei todos lá a descortinar as trevas e identificar quais são as ações dos demônios na vida do cristão. Ó, a Eliane já levantou a mãozinha. Glória a Deus, Eliane, feliz que você estava lá, que você está aqui, que você está com fome de Deus. Amém? Teia tá perguntando se as aulas estão salvas. Teia, as aulas da semana online não fica salva. Você tem que fazer parte do grupo. Você tá lá dentro do grupo? Se você estiver fazendo parte do grupo, você tem a chance de assistir o replay no outro dia, tá bom? Mas tem que estar lá dentro do grupo. Eu estava e vou estar hoje em nome de Jesus. Que bênção, Nilce. Glória a Deus, Cleonice também estava. Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Você tem que estar lá comigo, amém? Ah, você estava, Teia? Glória a Deus por isso, amém? Então tá bom, então fica lá no grupo, que se você perdeu alguma aula, eu vou te dar a oportunidade de você ter acesso ao link para rever essa aula que você perdeu, tá bom? Então, amados, hoje eu vou estar entregando chaves poderosas do processo de libertação espiritual na parte prática, para você colidir com as forças das trevas. Como que você tem que agir, quais são as bases, quais são as armas espirituais, amém? Eu vou te dar um método prático para que você possa entrar em colisão com as trevas. Vou te ensinar sobre autolibertação. Então vai ser poderoso demais. Se você não fez a sua inscrição
para a semana online Libertação na Prática, faça agora. É um treinamento 100% online, não são lives, gente, são conteúdos mesmo, treinamento. Amém? Você recebe apostila. Amém? São conteúdos, é muito conteúdo que você vai receber, ok? E o melhor de tudo, 100% gratuito, você não vai pagar nada por isso, ok? Eu tô te entregando um treinamento gratuito. Então o que você vai fazer? Você vai clicar agora aí, eu quero, amém? Escreve eu quero e você já vai estar recebendo o link de acesso para você se inscrever. Pastor, eu não perdi, tô chegando aqui agora e eu não assisti a primeira e nem a segunda aula. Entra lá, você vai colocar, quando você clicar no link, você vai colocar o seu telefone, o seu e-mail e você vai entrar para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo você vai permanecer ali, porque é ali que você vai receber o link da aula, você vai receber a apostila e também você vai receber, amém, a oportunidade de rever as aulas que você perdeu, mas tem que permanecer ali dentro do grupo, tá bom? Isso aí, várias pessoas que ainda não tinham entrado, né, que tá botando aí eu quero. Então bota aí, hoje é a última aula e eu quero que você se programe para estar ao vivo comigo às 20 horas. Porque vai ser poderoso demais. Vai ser um tempo aí de um destravar de Deus na sua vida. Essa aula vai ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? Então seja mais do que bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. E eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia na hora do valente. Vamos lá. Tá escrito assim, Oxi botou: paz, pastora, preciso urgentemente de uma libertação na minha área financeira. Ainda não encontrei de onde está sendo a legalidade. Então eu quero convidar você para estar hoje comigo no Libertação na Prática. Hoje eu vou estar dando uma oportunidade para algumas pessoas, tá bom? Para estarem comigo, né? Eu vou pegar nas mãos dessas pessoas para estar passando por um processo de libertação espiritual através da mentoria check-up espiritual, ok? Não serão, vai ser uma oportunidade que não serão para todos, amém? Mas alguns vão ser alcançados por essa oportunidade. Então esteja ali comigo, porque você precisa passar pelo check-up espiritual, tá bom? Para que você possa descobrir qual é a base legal. Aí você precisa saber o que é. É uma ferida emocional? É uma fortaleza que está na sua mente? É uma maldição? É uma base legal? Então tudo isso a gente vai descobrir, tá bom? Lá dentro do check-up espiritual, tá? A paz do Senhor Jesus, pastora abençoada. Deus te abençoe, Camila. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe grandemente, pastora. Preciso do seu contato. Pastor Alexandre, que honra ter o senhor aqui. Deus te abençoe. Pode me chamar no direct, tá bom, pastor? Que eu te respondo lá. Camila, nem todos querem Jesus, mas querem as mãos de Jesus. É verdade, Camila. Essa é uma realidade, infelizmente. Amém? Glória, Deus, abençoe, pastora, boa tarde, amém, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pastora, faz um vídeo sobre retaliação, amém, vou estar fazendo, tá? A paz do Senhor, boa tarde, pastora, paz, Lucimar, que Deus te abençoe, querida. Vamos lá. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Como é que é? Iana, eu acho, né? Diferente, bonito. Cleonice, pastora, ontem na live me identifiquei em um demônio camuflado. Tô orando em cima disso. Amém. Então você precisa identificar qual é a raiz, tá bom, Cleonice? Qual é a base? Esse demônio tá aí por quê? Qual é a base que foi dada? Então você precisa identificar a base, renegar, rejeitar e colidir com esse demônio, tá bom? Boa tarde, Aline, Deus te abençoe. Devemos perguntar se a pessoa ela quer ser liberta antes do intercessor orar por ela.
Então, se a pessoa estiver passando por um processo de libertação, sim, é muito importante que o libertador tenha uma conversa franca antes, né? Para saber e sondar se realmente aquela pessoa quer passar por um processo de libertação. Pastor, ora pelo meu filho Wellington, ele se encontra no presídio, preso há 5 anos. Ontem visitei, está sofrendo muito. Me disse que os demônios estão incorporando nele o tranca-rua. Então, Nilce, é aquilo que eu falei, ensinei hoje aqui. Você precisa batalhar pela salvação dele, tá bom? Ele precisa ser salvo por Cristo Jesus, para depois dessa salvação ele ser liberto, tá bom? Então sim, vamos orar, né? Eu já declaro aí em nome de Jesus a salvação de Wellington. Eu declaro em nome de Jesus, eu reivindico o Wellington para ser participante do reino de Deus. Então as suas orações, a oração da igreja tem que ser em torno disso, tá bom? É importante que você passe por um processo de libertação, que você esteja apta para você ajudar o seu filho, tá bom? No processo de libertação que ele vai passar. Eu vou estar hoje em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Qual o grupo que a gente entra? Miriam, você entra no grupo quando você faz a inscrição. Se você ainda não fez a sua inscrição, coloca aí no chat, eu quero, que você já vai receber aí no direct o link para você fazer a sua inscrição, tá? Quando você faz a inscrição, automaticamente você já recebe lá o link de entrada para o grupo do WhatsApp, tá bom? Em minha casa, o inimigo atua muito na saúde. Pode ser um espírito familiar, tá, Angélica? Então tá relacionado aí a um DNA espiritual, tá bom? Então tem que fazer quebra de maldição. Vamos lá. Tenho vivido muitas experiências como libertadora, glória a Deus. Que bênção, Té, louvado seja Deus, que você possa ser usada de uma maneira poderosa, continue sendo usada aí para a glória do Senhor Jesus, amém? Pastora, bom dia, Pai, sou intercessor e eu estou aprendendo muito mais com você e é uma bênção na minha vida, já fiz com a Neuza Tioca também, que bênção, Cleiton. Obrigada por edificar minha vida, essa é minha missão. Fico muito grata quando vocês colocam esse tipo de testemunho, compartilhando que esse ministério tem edificado, tem fortalecido. Fico muito feliz, fico uma gratidão, fico muito feliz de ver aqui os intercessores, né? 80% dos meus mentoriados são pastores, bispos, intercessores, homens e mulheres que realmente estão aí fazendo a obra de Deus e desejam no seu coração crescer cada vez mais. Sou muito grata pela sua vida, feliz demais, né? Doutora Neuza Tioca, foi a minha mentora, uma grande mulher de Deus, né, que deixou um legado incrível, né, e nós estamos hoje vivendo aí ainda, né, sobre essa essência, né, que ela derramou sobre tantos lugares, né, louvado seja Deus por isso, tá bom, Cleiton? Deus te abençoe poderosamente. Vamos lá. Angélica, todos em minha casa estão me servindo ao Senhor, glória a Deus. Aqui em casa tem muitos problemas de saúde. Então, Angélica, foi isso que eu falei com você, né? Se todos na casa tá passando por isso, então é uma perseguição espiritual. Preciso de uma libertação verdadeira e genuína. A minha luta tem sido há mais de 20 anos. Misericórdia. Por favor, me ajude. Eu quero muito a minha libertação. Eu já fiz vários seminários, mas ainda tem algo. Então, Neide, para isso eu estou aqui, amém? De segunda a sexta, estou aqui para poder ser um canal de bênção, cumprir o meu chamado de ajudar o corpo de Cristo a se libertar. Mas eu quero te fazer um convite, né, para que eu quero poder pegar nas suas mãos e te ajudar dentro de todo um processo de libertação espiritual, conhecer você, amém, te aconselhar diariamente. Eu faço isso dentro do check-up espiritual. Você já está junto comigo no Libertação na Prática? Então eu quero que você, se você não está, em nome de Jesus, coloca aí no chat, eu quero, para você fazer a sua inscrição agora, amém? Participar da aula à noite, porque às 20 horas eu vou estar dando algumas oportunidades para algumas pessoas entrar no check-up. Eu quero ver você dentro do check-up, porque lá eu vou poder te acompanhar de perto, tá bom? Comecei a fazer em minha casa com os meus filhos uma campanha por cura e libertação. Glória a Deus, isso aí. Tem caixa de demônio que só sai com oração e jejum, amém? Então a oração e jejum faz parte do princípio, né, do cristão, da batalha espiritual, tá? Mas não basta só orar.
também tem que colidir, também tem que renegar, também tem que renunciar, tem que passar por todo o processo, tá? Pastora, tenho sempre muitos problemas com o carro, levo para fazer manutenção, o carro surge outros problemas, sou dizimista. Então, Alexandra, se você é dizimista e continua sendo saqueada, o inimigo está roubando, saqueando, é porque existem algumas bases legais que ainda o inimigo está encontrando. Então você precisa fazer uma anamnese da sua vida financeira para identificar quais são as bases legais. Idolatria, aborto, feitiçaria, né, derramamento de sangue, pessoas que tiveram muitos casos de imoralidade sexual, tudo isso traz consequências. Então, assim, o dízimo vai trazer uma proteção naquilo que você tem. Ó, com certeza o saque não é maior porque você é fiel, viu? Mas se o inimigo ainda está encontrando aí algum meio, é porque tem alguma área que está na jurisdição dele. Então você precisa remir esse caminho, confessando, quebrando alianças, quebrando vínculos, levantando altares remidores. Isso tudo faz parte do processo de libertação espiritual. Sempre intercedo por sua vida. Amém, bispa. Louvado seja Deus. Gratidão no meu coração por esses intercessores que Deus tem levantado. Quero deixar aqui, imputar a bênção do Senhor, a graça de Deus sobre a sua vida. Edina, por que sua voz muda durante esta live? São coisas do aplicativo? Não faço a menor ideia. Todos estão ouvindo a minha voz mudar durante a live? Não faço a menor ideia. Talvez, de repente, seja um problema só aí no seu, tá bom? Ou então, às vezes, acontece, né? De dar alguns bug aqui no Instagram, tá? Cláudio, eu oro muito, mas Deus ainda em silêncio. Deus está agindo, Cláudio. Ele nunca está em silêncio. A gente que às vezes não está conseguindo interpretar e ver, tá bom? Mas ele está atuando e operando em teu favor. Creia nisso. Amém, queridos? Aleluia. Então vamos lá, gente. Eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida, amém? E eu quero declarar que você vai romper e avançar para a glória do Senhor Jesus. Pastor, é um delay quando muda a fala. Sim, é um delay, né? Isso aí, Cleiton. Tá bom? Mas vamos lá. Mas vocês estão conseguindo compreender, né? A live, né? Estão conseguindo receber. Importante é isso, tá bom? Importante é você abraçar e se apropriar aí dos princípios, do conteúdo, tá? Isso é muito importante. Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, mais uma vez nessa tarde, me colocar na fenda da rocha, em favor, Senhor, dessas vidas. Eu estou aqui, Senhor, como ministra do Teu Evangelho, embaixadora Tua, ó Deus, para proclamar, ó Deus, Pai querido, um tempo de santificação, de restauração. Pai, eu te peço que Tu venhas olhar agora para essa terra, ó Deus, é uma terra deleitosa, é uma terra, Senhor, que Tu comprou, que Tu pagou um alto preço, ó Deus, o preço, Senhor, na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, Senhor, que aonde existir uma contaminação, Senhor, detritos, ó Deus, que foram jogados ao longo, Senhor, de uma geração, ó Deus, nesse território, Senhor, quantas pessoas estão passando por um processo de libertação, ó Deus, e não conseguem identificar aquilo que está acontecendo, Pai, mas eu te peço que haja luz, em nome de Jesus, que haja luz, e a Tua luz, Senhor, venha dissipar todas as trevas. Senhor, mostra aquilo que está camuflado, aquilo que está escondido, aonde estão os répteis, aonde estão os insetos, onde estão, Senhor, as serpentes, aonde estão, Senhor, os animais que estão camuflados, se rastejando. Mostra, Senhor, onde estão os ninhos, Senhor, de Satanás, aonde estão os ninhos, ovinhos das serpentes. Mostra, Senhor, aonde estão os vermes, Senhor, em nome de Jesus. Pai, mostra, Senhor, onde está cada lixo, onde está cada entulho, ó Deus, Pai, e que, Senhor, ó Deus amado, tudo venha a ser queimado pelo Teu fogo, porque o fogo liberta, o fogo restaura, o fogo santifica, o fogo consome. Eu declaro fogo de Deus sobre a tua vida, fogo na sua mente, fogo no seu corpo, em nome de Jesus, Senhor, dá ordem a respeito dos Teus filhos, envia uma milícia de anjos, ó Deus amado, em nome de Jesus, quebra agora, ó Deus amado, todos os grilhões, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Pai, seja exaltado, só Tu
és Senhor e só Tu és Deus. Eu removo agora toda atadura espiritual, em nome de Jesus Cristo, toda mordaça espiritual, em nome de Jesus, toda venda espiritual, em nome de Jesus, eu declaro a liberdade, em nome de Jesus, seja livre para ver, para pensar os pensamentos de Deus, em nome de Jesus, seja livre agora, para se mover no Espírito e compreender as grandezas da revelação do Senhor. Eu declaro um tempo de libertação, de cura, de restauração sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Queridos, eu espero por você às 20 horas para a nossa terceira e última aula da semana online Libertação na Prática. Não perca essa oportunidade. Amém? Não perca essa oportunidade. Eu estou entregando um conteúdo para você, gratuito. Amém? Então, a responsabilidade acerca da sua libertação depende de você. Amém? Você precisa buscar. Tem alguém enfermo entre vós? Chame pelos presbíteros. Quem está doente que vai de encontro à sua cura. Amém? Então não fique esperando que a igreja local faça algo, que o seu pastor faça algo. Se você identificou que você precisa de cura e de libertação, você caminha e você busca pela cura e pela libertação. Amém? Que estão disponíveis para você através de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que eu vou fazer é te ensinar o princípio, a pegar nas tuas mãos e te ajudar a caminhar sobre esses princípios, amém? Então eu espero você. Se não fez a sua inscrição, última chamada, bota aí eu quero e faça agora mesmo a sua inscrição. Deus te abençoe e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de novo ao meio-dia na hora do Valente. Deus te abençoe, valente de Deus.